Annyeonghaseyo. Sou a Ellen. Eu sou a Elisa. Esse é o Esse é o DoraCast. DoraCast. Olá, bem-vindos a mais um DoraCast, episódio de número 13. E hoje a gente vai conversar sobre May I Help You? Desse lado aqui é a Elisa, e do outro lado, sem ser os ouvintes, Aqui é a Ellen falando. Olá, Doratingos, tudo bem com vocês? ai, ai, Hoje nós estamos engraçadinhas para variar. sim, nada melhor de que naturalizar também a alegria, né? A gente fica tanta coisa falando de ai, que dor, ai, que sofrimento. E chora, e chora junto com os dramas, e chora com a dor de bater o... Não, faz tempo que eu não bato o pé e dói tanto assim. E Ai, chora e fica com raiva, né? ai. Então a gente também fica alegre, né? Bastante, ainda bem. Sim, porque na verdade o que a gente acabou falando no episódio passado, se você não escutou, volta lá e escuta, que falar sobre morte revela a vida que a gente tá, talvez, não vivendo completamente. Então, vamos trazer movimentos de vida para falar sobre a morte. Então, a gente continua falando sobre esse tema, que é muito natural, mas que, né, existem várias crenças, preconceitos também, que essa série acaba revelando um deles. A, a série May I Help You, só para variar, também é coreana, da Coreia do Sul. Logo, logo a gente vai trazer uma chinesa. Eu preciso só terminar de assistir. Porque essa chinesa que a Elisa tá é longa. É, exatamente. E essa série foi dirigida por Shin Soo-yeon e os atores que são os protagonistas é a Lee Ye-ri e o Lee Jun-yoon. Os personagens deles, no caso do personagem do protagonista masculino, é um homem que faz serviços gerais, de acordo com o aplicativo. E cada serviço começa a custar 100 wons por dia. É o que está falando aqui na sinopse. Eles deram um nome aqui em inglês de Butler King. Seria o mordomo Kim. E o nome da protagonista feminina é a Donju, Baek Donju. Ela trabalha numa funerária. Ela acaba sendo aquela pessoa que prepara o corpo daquele que vai partir, né? Aplica maquiagem, troca roupa, provavelmente faz uma limpeza completa do corpo. Eu, sinceramente, eu não conheço como que é o serviço, né, funerário, mas provavelmente é isso, é você limpar o corpo da pessoa, colocar a roupa, que ela vai se despedir, né? Tem gente que aqui no Brasil às vezes o caixão fica, né, com a pessoa exposta, coberta com flores e a roupa que alguém escolheu. Enfim, ela trabalha com nesse serviço. Só que acontece uma coisa que é muito interessante. A partir de um certo momento, teve um corpo de uma criança que ela começou a cuidar, fazer toda essa limpeza, tratar, para poder ir para ser colocado no caixão depois. Algum movimento que ela fez, né? Eu lembro que é passar a mão no rosto dessa criança e é como se abrisse ali, ela começasse a conversar com aquele espírito ou com aquele corpo. Aí vai depender de como você enxerga isso. E só que foi uma experiência traumatizante para ela, que foi a primeira vez que ela fez aquele tipo de serviço que ela já fazia. E aquela criança acordou e começou a fazer pedidos. Ah, você pode me ajudar? Ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E essa criança estava em busca de um anel.
né? Pelo que eu me lembro. Ela queria muito buscar esse anel e como ela não podia sair dali, ela falava: "Você pode depois buscar o anel, fala com essa pessoa", não sei se ele falava do policial, etc. Mas eu preciso buscar esse anel, etc, etc. E o personagem do Kim, né, o mordomo Kim, nós vamos chamar de Kim. Ele, por um acaso, que não é acaso, ele é o irmão desse menino que a gente acaba descobrindo depois. Não vamos dar todos os spoilers, tá? Alguns, só para fazer mais sentido, né? Porque essa conexão desses dois. Mas enfim, eles acabam se cruzando por aí e ela acaba alugando um quarto ah, da casa em que o Kim mora com o tio dele, que é o que criou esse tipo de serviço do aplicativo, que eles fazem de tudo. Ah, e ela acaba alugando um quarto e eles vão começando a se conhecer e acabam desenvolvendo aí a história romântica dessa série, que é bem assim, não tem tanto altos e baixos, né? No caso, tem ali as questões que a gente vai falar daqui a pouco de si próprio, de será que eu mereço estar num relacionamento? Será que eu me dedico? Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Enfim, conta o seu ponto de vista aí sobre a série, Ellen. Além dessas coisas, né, que eu já comentei, o que te chamou a atenção? Além da questão de lidar, né, com a passagem, mais uma vez. Então, né? Não sei por que estamos nas passagens, né? Já 3 episódios, né? Talvez Falando da por passagem. experiência própria, né? Estamos em fase de mudanças também, internas, externas, né? Exatamente. E traz tudo isso, né? A morte não é só a morte física, né? A gente tem morte de vários jeitos. Sim. E a série, para mim, assim, foi muito. A Elisa me indicou, eu não tinha assistido, e ela falou: Nossa, é muito, muito interessante. E no caso da Elisa, ela vai falar depois o que trouxe para ela. Mas para mim trouxe também essa questão, mas me trouxe muito a questão do preconceito, de como a gente é Ah, preconceituoso, porque essa moça, ela era uma atleta, então ela não fez faculdade, né? Ela se dedicava a ser atleta, ela jogava tênis de mesa. uhum, E então ela saiu direto, terminou o ensino médio, aí ela teve uma lesão, não conseguiu mais seguir carreira, e aí ela precisava arrumar um emprego, que ela não queria ficar dependendo só do pai, né? Que ela só era ela e o pai somente, aham, né? Então ela foi arrumar esse emprego e o único que ela conseguiu foi esse de agente funerário, que ela cuidava dos mortos e tal. E as pessoas, quando descobriam, nossa, uhum, sabe como você isola a pessoa que não, nem na mão podia pegar, porque senão você uhum. está trazendo uma sorte. Então isso falou, meu Deus, como a gente tem preconceito, e se ninguém fizer esse serviço, como que fica? Né? Como que fica as coisas, né? O serviço de gari, né? De coletor de lixo, como que fica se a gente não tiver esses serviços aí? E as pessoas têm um preconceito enorme, né? E eu falei, não, isso ficou muito forte, eu fiquei pensando, refletindo sobre isso muito. E ela, apesar de tudo, ela era bem resolvida. Eu achei que na série, com essa questão assim, né, ela tinha, sabia o que ela fazia, procurava não ficar falando para as pessoas não discriminarem, mas ela até que era bem resolvida com isso. Uhum. Né? Claro que sempre pesa algumas coisas, porque se você vai num lugar e todo mundo começa a desprezar, né, a te desprezar, você fica meio assim, não é legal. Mas ela, até pela idade que ela tinha, ela é jovem, né? Ela conseguia lidar bem com isso. E aí, quando ela encontra o mordomo Kim, eu levei um tempo para entender que esse Butler Kim tinha Era a ver com o mordomo. mordomo. Porque eu sou meio lenta, tá, gente? Aí, nossa, mas tá esquisito. Então, ele também tem umas questões aí de muita culpa que ele sente por certas coisas que aconteceram, que no fundo não eram culpa dele, mas ele se sentiu culpado, e tem a ver com essas coisas da morte, né? Da gente se culpar porque alguém morreu, ou ter remorso
por alguém ter partido, mas você fala assim, poxa, a hora daquela pessoa chegou, independente se eu tivesse feito ou não, né? A gente sabe disso, exceto se a gente for assassinar alguém, aí é diferente, você está tirando a vida, mas, né? A partir do momento que aquela pessoa parte, não tem o que você fizesse que ela continuasse aqui. Hoje eu entendo isso, mas como eu já passei por um processo de luto, que eu também fiquei muito tempo nessa culpa e nesse remorso de falar, nossa, se eu tivesse feito, se eu tivesse isso, aquela pessoa talvez pudesse ter prolongado, se eu tivesse percebido antes. E hoje, depois que aconteceu essa morte, eu fui buscar conhecimento, né? E aí eu falei assim, não tem nada a ver com isso, a hora dela chegou. Não tem a ver comigo. Eu não sou Deus para dar e tirar a vida dela. Ela é o Deus da vida dela. Então chegou a hora dela partir, partiu. Então eu aqui que continuo vivendo, continuar com aquelas lembranças boas que eu tive dela, né? E não ficar remoendo aquilo, né? Porque eu não ia conseguir trazer de volta, né? Então são coisas assim que isso também ficou forte. E quando ela começa a falar com os mortos, que ela precisa buscar aquilo para entregar, né? O item que o morto pede, né? Para ela entregar, é legal porque ela consegue, né? E deixar aquela pessoa não ficar com esse remorso que ela ia ter para o resto da vida, que é o que eu estou falando aqui, né? Olha, entrega para o fulano tal coisa que vai dar tudo certo. E aí a pessoa se sente, claro que vai ter o luto, isso normal, mas a pessoa se sente confortada com aquele último recado, né? E ela fica meio perdida no começo, igual você falou, ela tinha muito medo, mas depois ela vai entendendo aquilo, aquele processo natural, né? Que aquilo se abre toda vez, aí ela começa a entender como funciona. Quando ela passa a Sim. se entender, ela vê o tamanho do trabalho que ela faz, né? Uhum. Que não é só um corpo, né? E também tem todo o respeito, eles trazem muito quando eles falam, as séries coreanas, quando falam da morte, elas trazem esse respeito, Uhum. né? De como a gente lidar com essa morte, né? Não só com os que se foram, com os que se foram principalmente, mas com quem fica também, né? Sim. Aí a questão, eu anotei aqui que era para a gente comentar sobre as mãos. Tem uma cena, tem uma cena que um momento antes alguém falou sobre as mãos dela, né? De, igual você comentou, não pega nessa mão que pode dar má sorte. E aí ele vai e pega na mão dela, assim, e fica ali segurando na mão. Eu achei muito legal essa cena. E outra coisa que teve um momento que eu fiz uma conexão comigo mesmo, que eu vou falar aqui, que é da questão da culpa. Tem uma parte que ele tá, eu acho que ele tá bebendo soju com o tio dele, se eu não me engano. E aí ele começa a falar assim, aí nessa parte ele tá percebendo que ele tá interessado na Donju. Então ele começa a se interessar por ela e começa a ficar contente, feliz, percebendo essa, essa proximidade. O nome dele na série é Kim Tae-i, ou Teri, Terri, no caso. E ele fala pro tio, né, tipo lá, já, né, bêbado no caso, como que eu posso deixar, não sei se era ela na verdade, mas contando sobre o que que ele sente com a perda do irmão dele, porque o que aconteceu é que ele era médico e ele teve que, quando ele vê, o irmão dele já se foi e ele não estava lá para dar os primeiros socorros, ou ele se sente culpado porque ele pediu para o irmão levar depois uma coisa para ele naquele dia, etc. Eles iam se encontrar. Aí ele fala assim: como eu posso deixar uma pessoa triste ainda mais triste? Deixei as pessoas ao meu redor infelizes. Eu tenho medo de sair desse lugar e ficar confortável. Aí o outro personagem fala pra ele, que eu imagino que é o tio dele. Ele fala: você está preso nisso. Ele está preso nesse lugar aí de tristeza, de se sentir culpado, de que as pessoas ao redor dele estão infelizes por causa dele, por culpa dele.
E aí, quando ele vê a possibilidade de repente, um novo amor ou um trabalho trazer nesse lugar de que ele está trabalhando para fazendo esses serviços também, pode trazer outras sensações, né? Tira aquele peso lá que ele estava carregando da medicina, de não ter salvado o irmão, etc. Tem medo de sair desse lugar. E quantas vezes a gente não tem esse medo de sair desse bendito lugar confortável? E aí eu me questionei, que a gente troca áudios às vezes, e igual eu já falei em outro episódio, eu, do jeito que vem, eu saio falando. A Ellen sente primeiro, depois ela elabora. Eu já vou sentindo e vou falando. Ainda acontece, mas hoje tá menos, assim. Eu acho que eu consegui um equilíbrio emocional melhor. Enfim, aí eu, com a minha própria linguagem, eu falei, né? Se eu sou um ser infinito, por que que as coisas estão tão pesadas? Eu conectei com a culpa que ele estava carregando. Aí eu fui lembrando, assim, de que eu me sentia presa, né? Por que que eu me sinto presa no mental? Aí eu fui lá mais para trás. Por que que eu senti, quando criança, que a infelicidade dos outros era a minha responsabilidade? No caso, era a minha culpa. Aí eu escrevendo aqui agora, hoje mais cedo, preparando para gravar, me veio a palavra empatia. Essa conexão de perceber, só que em algum lugar, simplesmente eu troquei e coloquei um significado para aquilo. Eu estava sentindo a infelicidade dos outros. Só que para justificar aquilo, eu falei, não, peraí, fui eu que causei. Vem várias interpretações aí, né? Vem aí uma arrogância muito grande, mas claro, uma criança não vai saber descrever isso como uma arrogância, né? De querer ser a responsável por toda a infelicidade do mundo, né? Porque até então, igual você falou, todo mundo, quando a gente vai falar. A gente talvez não consegue falar, não, peraí, será que eu vou responsável pela infelicidade dessas pessoas ao meu redor, que são o meu mundo naquele momento, né? E aí eu percebi que eu carregava muita culpa quando era criança. E aí eu me perguntei, escrevi aqui, que tipos de aprendizado eu tive com essa situação? O que que eu aprendi de perceber isso? Será que era para perceber que eu era empata, só que a minha interpretação, porque eu era ignorante ali na época, não é uma crítica, é porque eu ignorava mesmo. A criança ali não tem total capacidade de compreender o que está acontecendo, ela está sentindo, está interpretando. E isso vem. E quantas vezes a gente não continua carregando essa culpa lá do passado, na vida de hoje, e fica nesse lugar do personagem? Eu deixei as pessoas ao meu redor infelizes. Por que que por que que eu deixo uma pessoa triste ainda mais triste? Que a gente não consegue sair daquela dor, né? Você fica o tempo todo rodando naquilo ali, então você não vive. Então, o que que aconteceu com você? Você morreu, né? E aí a gente falou disso no episódio anterior sobre, nossa, tá vivo, mas tá morto, né? É? Até eles falou, bugou o cérebro, né? Mas é por conta disso, a gente não consegue sair daquela dor, porque, como você disse, enquanto criança a gente é ignorante, a gente não tem condição de elaborar aquilo. E é Uhum, o muito do que a criança entende, né, do ambiente uhum, que ela está ali inserido, quanto ela entende do carregar as culpas das pessoas, o quanto ela acha que ela é a culpada de tudo que está acontecendo. E aí ela quer salvar tudo, né? Eu exato, lembro que eu também Salvador. eu era muito assim de tentar fazer equilíbrio das coisas, assim, se Hum, eu não gosto de conflito, até hoje eu não gosto. também não. Então eu não gostava de ver gente brigando assim, e quando eu via discussão, eu tentava entrar no meio para amenizar aquilo. Só que tem discussões que, gente, é igual eu falei da morte, não tem como você Uhum, fazer aquela pessoa não morrer, é a hora dela. Tem discussões que vão acontecer assim, tem coisas que você consegue colocar né, dar uma equilibrada ali para não ter uma coisa pior, né, não se pegarem, mas tem discussões que são importantes que precisam acontecer, né? E não uhum, é você que vai conseguir fazer, mas enquanto a gente é criança, a gente não tem noção disso. Só que a gente não consegue sair e carrega isso para a vida inteira.
E aí você sempre está naquela dor, sempre está naquela dor, e aí as coisas ao seu redor vão acontecendo sempre para aumentar ainda mais aquela situação em que você está, né? E aí você fala, é culpa do outro. Não, é que você está ali. Só que a gente também ainda não tem condição, muitas vezes, de perceber isso, né? E Uhum. aí você vai buscar ajuda, né? E aí as pessoas vão te trazendo, chega um tempo que a gente consegue administrar sozinho, olhar para algumas coisas, mas em muitos momentos a gente precisa sim buscar ajuda, porque a gente está vivendo uma dor, assim, né? O cachorro atrás do rabo o tempo inteiro, né? Você só Sim. fica naquele lugar e as coisas não andam, né? Então a gente olhar para isso, né? Sempre. Só que são processos, né? Eu de novo, né? Falando, são processos. E são processos, são escolhas que a gente faz ah, quando a gente percebe que a gente é responsável por aquilo que a gente cria e por aquilo que a gente criou, viveu. Só que aí a gente passa a entender como adulto isso que eu falei, que a criança ali, a Elisa ali, criança, ela ignorava. Ela só estava ali vivendo aquele momento do jeito que ela aprendeu até então e fazendo o que achava que devia fazer, o que sentia em fazer. Aí hoje, o que que eu posso fazer hoje para não carregar isso mais comigo? Primeiro, ter essa consciência de que lá, com X anos de idade, criança, ignorante do que estava acontecendo ali de aprendizado, é, trazer esse conhecimento. Olha, naquela situação foi isso que aconteceu, foi assim que eu me senti, ou que eu acho que eu me senti, né? Porque não tem como a gente falar 100% como é que foi aquilo, até porque é a nossa visão sobre a situação. Existem outras pessoas envolvidas, provavelmente, e elas têm a visão delas, o sentimento delas. E E se eu ainda estava carregando a culpa, como eu paro de carregar essa culpa? É ou perdão ou aceitação que você não tem o que fazer, aquilo já foi. O que que eu aprendo com isso? Que eu não preciso carregar a culpa a minha vida inteira. Eu posso deixar ela ir embora, eu posso ficar só com o aprendizado, que é exatamente esse, não levar a culpa, que a culpa é uma carga muito pesada. Para qualquer pessoa, né? Não Sim. tem. E você é que esse foi o caminho que o Dora quis tomar, né? Porque Uhum. a gente falou assim, nossa, a gente assiste a série. Eu sempre vou falar isso aqui vou sempre vou comentar sobre isso, para ficar claro assim que no caso da Elisa, ela olhou para essa culpa e ela foi buscar lá atrás, porque hoje ela tem uma consciência, ela já trabalha com terapia, então ela foi buscar isso. Então, quanto a gente está presente no que a gente está fazendo, porque falar, é só um dorama, mas é um dorama que aí a gente consegue olhar para isso, porque tem coisa, gente, que a gente assiste e fala, passou, é triste, né? É triste, é Uhum. feliz, não sei o que passa. Mas tem coisa que a gente está assistindo e fala, nossa, mexeu demais. Nossa, tem alguma coisa diferente. A gente sente que é diferente na gente, da tristeza que é comum se sentir porque alguém morreu na série, Uhum. uma criança foi, né? Tem coisa que entra no campo que você fala assim, nossa, isso doeu pra caramba. Nossa, o que que aconteceu? Aí você tem que parar ou chorar, ou ficar com raiva mesmo, ou sei Aham. lá, você sente algumas coisas que você fala, não, não é legal. Né? Igual dessas que eu tenho falado, a gente falou, né, sobre morte, e eu olhei muito para isso, sobre essa questão mesmo de um luto que eu tive. Então, eu fui olhar, já tinha trabalhado muita coisa, mas vi que ainda tinha algumas coisas para olhar. Então, é isso que traz, é sobre isso que é o Dora, né? Sobre o quanto isso ajuda a gente a sair desse lugar que a gente não gostaria de estar, né? Só Uhum. que tem vezes que a gente não percebe que está. Essa é a questão. E aí esse tipo de de dorama específico, assim, que você vê um lá que mexeu com você, você fala, nossa, eu não queria estar, eu estou nesse lugar ainda, eu não tinha percebido. Nossa, vou olhar para isso, né? Sim. O,
principalmente comigo, os doramas mexem muito com a questão quando eles não falam, que eles escondem aquilo, me dá um ódio, porque eu tenho essas questões na fala, né? Eu demoro para falar. Hoje em dia é mais tranquilo, eu consigo falar mais sobre o que eu estou pensando e sobre o que eu estou sentindo, mas já foi muito mais difícil. Então, é esse processo que eu estou falando, por isso eu falo, é um processo, né? Porque a gente vai elaborando cada vez mais, até chegar num ponto que a gente fala, nossa, aqui que eu queria estar, Uhum. né? E essa série aqui do May I Help You, tem aquela parte deles se apoiarem, porque ele tem esse processo dessa culpa, né? Que ele se culpa e vive nisso, por isso que ele largou a profissão e fica fazendo todos esses serviços, porque por isso Mordomo Kim, né? Porque ele faz tudo, até trocar lâmpada É, ele vai, né? Então ele vai fazendo isso e ela traz esse apoio para ele, né? E eles se encontraram numa situação muito esquisita, né? Porque ele fazendo todo esse tipo de serviço, ele foi lá terminar com ela pelo namorado, né? O é namorado falou, verdade. A lembrou? gente rodou, rodou, mas não falou como que eles se conheceram. Foi fazendo o E serviço foi do isso aí, mordomo. isso. Que ele foi terminar. Olha a situação. Ele foi lá É terminar por outra o, pessoa que não tinha coragem de falar, né? Olha o, que o coisa. namorado dela pediu para ele terminar com ela. Exatamente. E era só o início de uma outra história. De uma outra história. Mas claro que, né, no Aham, começo ela chutou ele, né? Porque, nossa, que aham. filho de dinheiro, que horror, não sei o quê. Mas depois surge, e é legal porque esse amor deles, esse namoro vai surgindo assim naturalmente, que é o que a gente É, está falando, né? A gente falou no episódio anterior, vai falar agora das coisas serem naturais. E eles começam isso naturalmente, um apoiando o outro, porque ele descobre que ela trabalha, né? Ela sofre esse preconceito, né? uhum, E ela ajuda ele com essa questão do se sentir culpada, mesmo que no começo ela não saiba muito do que se trata, mas ela dá esse apoio, esse suporte para ele, né? E ele percebe que ele não sim. precisa ser sozinho segurando tudo isso, né? Ele pode sair desse lugar, Mais né? uma Então, vez, a gente falando aí apoio. do apoio das pessoas aí, de, da gente contar com as outras pessoas também. E, e ninguém é obrigado a contar com aquelas pessoas que você presume que você precisa contar, tá? Eu não vou dar nomes, nem dar rótulos, nem nada. Mas você pode contar com aquelas pessoas que estão disponíveis para você de coração aberto, e você vai saber quem é. E você vai chegar nessas pessoas. Pode ser que essas pessoas já estão ali desde que você nasceu, mas às vezes não. Porque uma coisa que a gente vê muito na série coreana é a questão da família, do sangue, é muito cobrado, né? Não, mas aqui é a sua família. Eu sou seu pai, eu sou sua mãe, eu sou seu filho, sua filha, seu irmão. É aqui que você Isso da tem, cultura, né? na Muito forte que cultura, a é, gente. na cultura. Você tem que seguir o que fulano, que tem sangue, o sangue do seu sangue, disse para você. E não é exatamente assim. Uma coisa que eu aprendi com a constelação familiar, pelo menos foi lá que eu ouvi sobre honra. Honrar o pai e a mãe. Não é obedecer o pai e a mãe. É respeitar o lugar deles, que eles vieram antes de você, que você recebeu a vida deles. E que não existe presente maior que receber a vida dos seus pais. Então eu honro como eu enxergo a honra. A Elisa, como a Elisa enxerga, que é honrar os pais, honrar a vida que recebeu. É exatamente isso, honrar a vida que A recebeu. vida que recebeu. Vivendo, vivendo da melhor maneira possível, da melhor maneira que eu vou aprendendo a viver. E é interessante que quanto mais você vive a sua vida
Talvez eu falo melhor várias vezes. Quanto melhor você vive a sua vida, a sua própria vida, as coisas vão se encaixando. Claro que não é, vou viver a minha melhor vida, aí um segundo depois todos os problemas se resolvem. Não, é no tempo de cada um também. É no seu tempo, no tempo do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, dos avós, etc. Vai todo um sistema se ajustando dentro do processo daquele sistema, daquele campo de energia, né? Exatamente. Eu amo essa palavra, processo. Mas por que isso? Porque depois de um tempo a gente entende que não tem outro, sou eu, né? Então, se eu faço por mim, com certeza, se eu estou fazendo o melhor, né, o melhor que eu posso nesse presente que eu estou agora, isso vai reverberar, né, Uhum, por todo o campo familiar, pelo campo dos amigos, campo profissional. Aí né, mas é por você em primeiro lugar. Claro, a Elisa sempre fala isso, né, que quando a gente é bebê, a gente precisa daquela nutrição, daqueles pais, né, e é disso que a gente está falando, dessa honra deles terem dado a vida e a gente uhum, se sentir honrado realmente por ter ganho uma vida. Mas depois a gente entende que a gente precisa fazer por nós. E às vezes precisa cortar laços, uhum, né? Às vezes não tem jeito, gente. Às vezes precisa. E é para o seu bem, porque quando você faz bem para você, você vai fazer bem para os outros. E aí você vai ver que cortando os laços, aquilo ficou muito melhor, o convívio ficou muito melhor, né? Você consegue fluir melhor aquelas pessoas também. Então é isso que a Elisa está dizendo. Às vezes o apoio não vem. Às vezes a gente fica esperando daquela pessoa e não é. Às vezes vai vir de quem você menos espera. E aí você fala, nossa, nunca imaginei que eu receberia apoio daqui. E aí você uhum, fala, caramba, recebi. E tá tudo bem também, né? E a gente não está julgando nem condenando, cada um é como é, uhum, né? E as coisas são como são. A questão é, a gente está vivendo a nossa vida, né? A gente falando de todas essas mortes, né? Dessas pessoas na série, ela recebe o recado deles, o último recado para liberá-los, e eles falam, olha, faz isso para mim, e ela vai lá e dá o último recado, e a pessoa que recebe vai continuar a vida vivendo bem para que aquela pessoa siga em paz o caminho dela, né? uhum, Porque aí, isso que a Elisa falou, o melhor que a gente faz é viver bem a nossa vida, né? Claro que a gente sempre sabe, vai ter dor sim, porque a gente tem apegos, né? Nós somos humanos, a gente vai sentir falta daquela pessoa, mas a gente entende que para ela ficar bem para onde ela for, né? Aí depende da crença de quem está ouvindo, né? Mas eu uhum, acredito que ela vá para outro lugar, continue, não tem fim, né? E a gente, para honrar essa essa morte, né? Essa passagem, a gente tem que continuar vivendo a nossa vida bem, que foi assim que ela quis que fosse, né? Então, por exemplo, se eu morrer, eu vou querer que as pessoas que eu amo continuem vivendo muito bem, né? Que continuem assim felizes, sim, porque depois de um tempo a gente sabe, vai ter o período de tristeza, mas depois a gente sabe que a vida vai continuar e que eles sejam sim, felizes, vai ser minha maior alegria onde eu estiver, né? Deles estarem bem, porque não ficarem ruins, porque eu não gostaria de ver isso, né? Então eu acho que quem morre vai ter essa, né? Vai querer sempre isso e a gente colocar isso na cabeça, né? Que foi uma passagem, né? Um dia a gente se encontra, né? Quem entende assim como eu, né? Quem não, sim. tudo bem também. E com essas palavras aí a gente vai finalizando mais um episódio e que a morte é esse cortar de laços que também acontece na vida várias vezes e que cada um possa escolher o que é melhor para você de um ponto de vista de realmente desejar o melhor para si mesmo, Uhum. não do ponto de vista do egoísmo, da ambição para o lado negativo, porque também tem a ambição que motiva,
que vai para frente porque é um desejo da alma e não ali de um lugar de sobrevivência, digamos assim, ou de ego, sei lá. Então, essa série, o nome da série, né? May I Help You, né? Como eu posso te ajudar? Então, a Exato. gente falou de várias maneiras que a gente pode se ajudar, e escolher pessoas que podem realmente nos auxiliar de coração aberto, sem cobrança, e que a gente possa se auxiliar também, se escutar, se permitir viver a melhor vida que a gente pode viver, né, Eli? Exatamente, Elisa. Então, eu vou ficando por aqui. Até mais. Nos sigam nas redes, @DoraCast Oficial. Vamos lá. Até mais. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau!